Eu quero ler com vocês algumas passagens bíblicas para nossa reflexão nesse dia e pensar um pouco sobre a paternidade. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, logo no capítulo 1. A Bíblia Sagrada, gente, é um presente de Deus para nós. O mundo está tão confuso, não é tão perturbado, porque abriu mão dessa metanarrativa, e hoje nós temos milhares de narrativas. Quando nós tínhamos a Bíblia como essa metanarrativa totalizante, que orienta como criar os filhos, orienta como viver a nossa vida conjugal, orienta como devemos trabalhar, orienta como devemos tratar a nossa esposa, como você deve tratar o seu esposo, orienta como servir ao seu patrão, cuidar dos seus empregados. É isso que nós chamamos de metanarrativa, é uma narrativa universal, totalizante e que se insere em todas as instâncias da nossa vida. O mundo mudou, e mudou exatamente nisso que nós estamos falando. O mundo hoje, em termos de estrutura mental e de pensamento, não consegue mais ter uma metanarrativa. Hoje é tudo fragmentado. Milhares, milhões de opiniões, muitas opiniões. E é difícil nos dias de hoje, não é? Nesse tempo presente, nessa cultura que nós vivemos, que os nossos filhos vivem, é muito difícil aceitar uma metanarrativa totalizante como a Bíblia é. Então, quando eu digo que a Bíblia é uma metanarrativa, que ela é totalizante, é contra o espírito da cultura desse tempo, que é fragmentado e que tem muitas narrativas. A Bíblia é uma narrativa totalizante e que entra dentro do nosso quarto, e que entra dentro da nossa cozinha, e que entra dentro do nosso casamento, e que entra na nossa conta bancária, e que entra no nosso bolso, e que entra na nossa empresa e nos instrui em todas as áreas da nossa vida. Bem-aventurado é o homem que se sujeita à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, aos seus ensinamentos, que medita nela de dia e de noite, e que permite que todas essas instâncias da sua vida sejam conduzidas por ela. Então, pais, irmãos, mães, queridos que estamos aqui nessa manhã, o mundo está desorganizado, caótico, casas desorganizadas, famílias desorganizadas, lares desorganizados, é porque nós perdemos ou abrimos mão do espírito da palavra de Deus para ficar com o espírito da época. Nós damos mais crédito às opiniões do Instagram. É a coisa que mais me enche o saco no Instagram, eu vou usar essa expressão de baixo calão, o que mais me enche o saco no Instagram, nas mídias sociais, é a quantidade de opiniões, a quantidade de narrativas falsas, fragmentadas, que querem nos instruir em todas as áreas da nossa vida. E a narrativa bíblica ela não é fragmentada, ela é única, ela é universal, ela é a narrativa, ela é uma metanarrativa. E hoje nós vamos olhar essa questão da paternidade a partir dessa perspectiva aqui da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Vamos ler alguns textos e vamos permitir que Deus, que a Palavra, que o Espírito Santo fale conosco aqui nessa manhã. Primeiro livro de Reis, capítulo 1 e a partir do versículo 1 também, é a história de Davi.
sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procures para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, tenha cuidado dele, durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag sunamita e a trouxeram ao rei. Se vocês lerem Cantares depois, a sunamita é muito mencionada lá. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu, não teve relações sexuais com ela, até porque já não conseguia mais, né? Todo trêmulo e já envelhecido. Então, Adonias, filho, pai, filho. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Versículo 6. Edição revista e atualizada. O que diz aí? Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Com a sua cabeça, mantenha o texto aberto. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, e nós cremos nisso e vivemos com base nessa verdade. Obrigado pelo Espírito do Senhor, Espírito presente, Espírito condutor, consolador, mas que também nos guia na verdade. Obrigado pela palavra do Senhor. Deus, precisamos do Senhor. Precisamos do Teu Espírito, precisamos da Tua palavra. Vivemos nesse mundo de contradições. Vivemos nesse mundo que cria um estilo de vida, uma maneira de viver contrária àquela que o Senhor tem para nós. Um mundo ostensivamente rebelde contra a vontade do Senhor e contra os princípios do Senhor. Mas o Senhor não quis nos tirar desse mundo. O Senhor nos quer nesse mundo, vivendo contra a corrente, vivendo contra a correnteza, vivendo contra a cultura. E é difícil, Senhor. É difícil. Quantos irmãos que já sucumbiram à cultura e quantos que nunca conheceram a palavra do Senhor, o estilo de vida do Senhor, e vivem uma mistura de mundo e de palavra de Deus. Mas nessa manhã nós pedimos o auxílio do Senhor, a benevolência do Senhor, para que o Senhor entre no nosso coração, nos nossos lares, na nossa vida, na nossa paternidade. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã, te suplicamos, Pai. Em nome de Jesus. Eu já li a Bíblia, graças a Deus, não vou me arrogar e nem fazer disso uma exaltação. Não li a Bíblia tanto quanto deveria ler. Acho que deveria ter lido, acho que deveria ler muito mais para mim do que para vocês, muito mais para a minha vida, aplicando a minha vida do que tirando sermões e estudos bíblicos.
Mas é um texto tão simples e ele me causou um impacto tão grande num dia que eu li de madrugada, uma daquelas madrugadas que eu perdi o sono e levantei e fui ler a palavra de Deus e comecei pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, a ler o livro de Reis. E quando eu li logo esse primeiro capítulo aqui de Reis, aquela sensação que a gente tem, eu acredito que vocês já tiveram, é como se eu tivesse lido esse texto pela primeira vez, sendo que eu já o havia lido dezenas de vezes. Me saltou assim aos olhos, né, naquela ação espiritual mesmo, essas expressões. Então, o rei está envelhecido, enfraquecido, debilitado, fragilizado. E aí o caráter do Adonias, né, se manifesta. Olha, eu estou ali lendo e o Senhor falando comigo. O pai, que é o rei, que é o pai, que é um momento duro da vida, é o momento do ocaso, é o momento da velhice, é o momento de estar fragilizado, adoecido, necessitando de cuidados, já não tem mais vigor, energia vital para aquecer o próprio corpo, nem cobertores mais o aquecia. E tiveram uma ideia lá, sabe-se lá de onde vem essa ideia, né? Não aconselha ninguém, nenhum velho aqui, né? Procuraram uma moça bonita para poder aquecê-lo, não é? Mas o que mais me chamou a atenção foi isso. A fragilidade do pai, o envelhecimento do pai, a debilidade do pai e o mau caratismo do filho que se revela. Eu falei, gente do céu. Nessas horas, nesses momentos de fragilidade, de debilidade dos pais, é que o caráter dos filhos se revelam. Eu não sei se você já tinha lido a Bíblia nessa perspectiva, ou sequer se já tinha lido esse texto, mas eu fiquei pensando, está lá o pai, é um homem digno, é um homem íntegro, é um homem de Deus, que viveu muitos embates, que viveu muitas batalhas, que preservou a vida desses filhos. E agora esse pai, repito, está fragilizado, debilitado. E o filho, ao invés de se preocupar com o pai, ao invés de cuidar do pai, ele está preocupado em tomar o lugar do pai. Adonias, vocês já leram a história bíblica e sabem que Davi era rei? Era uma monarquia, e numa monarquia você tem uma dinastia. E no caso ali das dinastias do Oriente, geralmente o filho mais velho, o primogênito, é que assume o lugar do pai. O primeiro filho de Davi foi Anom, que foi morto, assassinado pelo seu irmão, Absalão. Porque Anom, que era o filho mais velho, o primogênito, herdeiro do trono, o Anom cometeu incesto. Ele abusou sexualmente da sua irmã, que era também filha de Davi, filha do rei. Pastor do céu, mas tem isso na Bíblia? Tem coisas piores. Coisas esquisitas que acontecem dentro da nossa casa e no meio das famílias, e que a Bíblia não se furta de dizer e de contar. O filho mais velho, o Anom, é assassinado pelo seu irmão, Absalão, por causa do incesto. O Anom
abusou sexualmente de Tamar, que era irmã de Absalão. O rei tinha muitas mulheres. E o Absalão guardou uma mágoa profunda, um ódio muito grande do Anom, porque ele não deveria ter feito aquilo com a sua irmã. E ao invés de perdoá-lo e de resolver isso, juntamente com o pai, ali com a família, ele guardou aquele ódio fratricida dentro do coração, armou um arapuca num dia lá, e nessa armação ele mata o seu irmão, o Absalão mata o seu irmão Anom. Anom, Daniel, Absalão e Adonias, os 4 filhos de Davi. O Daniel não é mais mencionado na Bíblia. Certamente morreu numa enfermidade ou qualquer coisa assim. Dizem alguns comentaristas, mas não é mais mencionado. Morto Anom, não existindo Daniel, na sequência, o trono seria do Absalão. Mas o Absalão, que era filho de Davi, e diz a Bíblia Sagrada que ele era o homem mais bonito de toda a nação. Era o homem mais bonito de toda a nação. Ele cortava o cabelo dele uma vez por ano e diz que a cabeleira dele era de um peso assustador. O homem era alto, bonito, forte, filho de rei, mas um mau caráter. Matou o seu irmão por ódio e por vingança. E depois vocês sabem o que ele fez com o próprio pai. Perseguiu o próprio pai para matá-lo. E nesse embate, as tropas do pai, do rei Davi, abatem as tropas de Absalão, e o Joabe, comandante dos exércitos de Davi, mata o jovem Absalão. E o Davi, então, fica sem esses 3 filhos. O Anom fica sem o Daniel, fica sem o Absalão, e na sequência vem esse querido aqui que nós estamos lendo. Quem é esse indivíduo aqui? Como que é o nome dele? Adonias. Né? Adonias, que vem de Adonai. Então Adonias, que era filho de Agite, príncipe, se exaltou. Essa expressão, ela é muito importante. A Bíblia diz que todo aquele que se exalta, será humilhado. Por quê? Exaltação, gente, é o pecado do diabo. A alta exaltação é o pecado do diabo. O diabo se exaltou. O diabo pensou dele além daquilo que convinha. O diabo não se conformou àquilo que Deus lhe deu, que era uma posição extraordinária. Mas ele não se conformou à sua posição, ele se exaltou, ele se autoexaltou, ele quis ser mais ou ir além daquilo que Deus havia lhe dado. E é exatamente o que está no coração do Adonias, ele se exaltou, ele se autoproclamou, ele se autoelevou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão, ou seja, a sequência era ele, a sequência era dele. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zerua, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Filho de rei, príncipe, belíssimo, chamava a atenção pela beleza, pela aparência, exímio articulador político, porque articulou com os homens mais importantes e de autoridade, que era Joabe,
o comandante do exército, com Abiatar, que era o sacerdote, e foi ali articulando, imolou reis, ovelhas, bois, cevados junto à pedra e se exaltou. E o resultado não foi bom. E tudo começa nessa expressão aqui que nós acabamos de ler. Seu pai jamais o contrariou. Seu pai jamais o contrariou. Ou seja, seu pai nunca lhe pôs freios. Seu pai nunca o repreendeu. Por quê? Por que vocês acham que o pai nunca o repreendeu? Por que o pai nunca o contrariou? Porque ele era bonito? Com toda certeza. O pai, nas suas carências, se projetava e se encantava com a beleza dele. Por que o pai não o contrariou? Porque o pai já havia perdido 3, já havia perdido o Anon, já havia perdido o Daniel, já havia perdido o Absalão, os mais velhos. E agora ele era o primogênito, ele era o da vez, a bola da vez. E por não ter contrariado esse filho se tornou exaltado. Ele não tinha humildade no coração, ao ponto de não respeitar o próprio pai, ao ponto de não levar em consideração o momento que o pai vivia, que era um momento de fragilidade, como diz, e pensou somente nele e nele mesmo. O final da história vocês podem ler depois. O Adonias morre, e morre de uma forma muito trágica. É mais um filho que morre. E tudo isso começa por uma ação e por atitude de um pai que é omisso, que não tem forças emocionais, espirituais, para poder contrariar, para poder corrigir, para poder colocar o filho no devido lugar. Eu comecei dizendo para vocês que nós vivemos um tempo de contracultura, de ausência, né, de absolutos e de metanarrativa, e eu só queria dizer para você que a Bíblia se mete na sua paternidade. Eu só queria dizer que a Bíblia é totalizante, que ela te ensina, assim, como criar os seus filhos. Mas se nós não dermos ouvidos à Bíblia Sagrada e dermos ouvidos ao nosso próprio coração e às nossas próprias carências, nós poderemos agir como Davi e, ao fim, perder os nossos filhos. E tudo começa nesses sentimentos do coração. Eu já falei para vocês aqui inúmeras vezes e aproveito esse momento para poder dizer, não estou aqui em momento nenhum defendendo qualquer ideologia que seja ou qualquer postura agressiva, longe de mim, Deus o livre. Eu sou pai, tenho os meus filhos e vejo vocês aqui como irmãos e os filhos de vocês como se fossem meus filhos ou meus sobrinhos. Mas pais, aproveitem a oportunidade de criar os seus filhos no temor do Senhor. Ensina seus filhos a respeitá-los. Porque se seus filhos aprenderem a respeitá-los, quando você for velho, fragilizado, eles vão continuar respeitando vocês. Eles vão cuidar de vocês. Mas se vocês tratarem seus filhos como Davi tratou o Adonias, colocando ele sempre numa posição, num patamar ali elevado,
sem nenhuma correção, sem nenhuma repreensão. Quando eu leio aqui, seu pai jamais o contrariou. Como que era esse menino? Me digam, pode falar, pode participar. Mimado. Ah, foi fácil. Um reizinho, mimado, autocentrado, bajulado, e criou um buraco negro dentro do coração dele. E isso é responsabilidade dos pais. Primordialmente do pai. Primordialmente do pai. Eu lamento muito por aquilo que a cultura tem feito com os lares, com as famílias, por colocar tantos caminhos e tantas possibilidades distanciadas da palavra de Deus. E acho mais triste ainda como alguns mordem a isca e se afeiçoam e se amoldam à cultura e ao tempo presente. Mas, para nós, nessa manhã, jamais o seu pai o contrariou. E vocês mesmos responderam, era um menino mimado. Era um menino que achava que o mundo tinha que girar em torno dele. E, portanto, cresceu uma pessoa desafeiçoada. Desafeiçoada. O pai dele estava vivo, gente. O pai dele não tinha morrido ainda. Isso é usurpação. Rei morto, rei posto. Mas rei vivo é para ser respeitado. Ele não respeita a paternidade, não respeita a autoridade do pai, não respeita o rei, não respeita a autoridade governamental. Ele é autoexaltado. Ele carrega no coração, por incrível que pareça, e por mais doloroso que seja dizer, mas ele carrega no coração o pecado de Satanás. Satanás é autocentrado, só pensa nele mesmo. Nele, no governo dele, no domínio dele, na posição dele, na beleza dele. Esse é o pecado do diabo. E isso estava no coração do menino. Então, nós precisamos aprender com isso, não é? Nós, pais que estamos aqui nessa manhã, principalmente os pais que estão começando agora a sua jornada paterna, como o Pedro, que veio trazer o Josué aqui hoje, diante do Senhor, e tantos outros com filhos pequenos. Temos que criar os nossos filhos com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, mas com todos os limites que precisam ser colocados para a glória de Deus e para o bem deles. Acreditem se quiserem, mas é fato. Eu, conversando outro dia com o esposo de uma professora de uma escola particular, serva de Deus, muitíssimo responsável no que faz, no trabalho que exerce. E na escola particular em que ela dava aula, não sei se continua, diz que era comum os meninos de 8 anos, 9 anos, dizerem para ela: meu pai é que paga o seu salário. Não, não vou fazer isso não. Você está aqui porque meu pai é quem paga o seu salário. Onde é que ela aprendeu isso? Onde que ele aprendeu isso, gente? Em casa. Com quem? Com os pais. Que filho vai ser, que homem vai ser esse filho depois? Mimado, exaltado, ensoberbecido, desrespeitoso, desafeiçoado
e vai pagar ao pai na mesma moeda pela qual o pai ensinou ele a pagar aos outros. Deus nos livre. Essa é uma criatura, e Paulo diz que os últimos dias seriam dias difíceis, não é por causa da economia, não. Os dias seriam difíceis não é por causa dos tarifácios do Trump, não. Por que os dias seriam difíceis? Porque os homens se tornariam desafeiçoados. Os filhos não respeitariam os seus pais. Seriam desafeiçoados, sem afeição. Jesus, misericórdia. Nós fomos no velório essa semana, né? E todas as vezes que a gente vai no velório, a gente tem que refletir. Está escrito na Bíblia. Esse ser humano de hoje, que nós estamos criando, esses seres humanos que estão sendo criados por nós, imagine esses seres humanos se eles não morressem. Esse ser humano, como Adonias, ensimesmado, mimado, autocentrado, desafeiçoado, sem afeição natural. Isso é a cara de quem? É a cara de Jesus? Não, é a cara de quem? Do diabo. Saibam que os últimos dias serão dias extremamente difíceis e trabalhosos, porque os homens se tornarão ególatras, autocentrados, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, desrespeitosos, desafeiçoados, sem afeição natural, autocentrados. Paulo está descrevendo ali as feições de um retrato do diabo. Seres humanos criados à semelhança do diabo e não à semelhança de Deus e de Jesus. É a figura do Adonias aqui. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos lá agora, em 1 Samuel, que é outro texto triste, meu Deus do céu. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 também. Encontraram? Se Davi foi o rei mais reconhecido de todos os tempos de Israel, Samuel figura entre os grandes profetas da nação de Israel. Samuel vem junto ali com Moisés, Samuel, Elias, são profetas, né? Gente, eu leio a história de Samuel e me encho os olhos, me encho o coração. A infância de Samuel, a manifestação da presença de Deus na vida de Samuel. Samuel foi levado para o templo com aproximadamente 2 anos de idade. A mãe o desmamou e o levou para o templo, para a presença do Senhor, criado na presença de Deus. Apesar de ser criado no templo, não banalizou o sagrado, não se acostumou com o sagrado, temia a Deus acima de tudo, ouvia a voz de Deus, amava a Deus, um homem de uma integridade inquestionável, um líder espiritual da nação inteira. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, o quê? Misericórdia.
O mas, o porém, né, são adversativas. A gente lembra dessas aulas de português, né? Samuel, profeta, homem de Deus, temente a Deus, serviu a Deus de todo o coração, a retidão em pessoa, mas, apaga tudo. Contrariamente, contrário ao seu modo de viver, foram os seus filhos. Seus filhos não andaram pelos caminhos do seu pai. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Jesus, misericórdia. Eles chegaram, conselho da nação, os anciãos chegaram para ele, versículo 5, lhe disseram: olha, Samuel, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Perceberam que os dois textos falam do envelhecimento dos pais? Perceberam? Porque na velhice dos pais, o caráter dos filhos vai se manifestar, vai se revelar. Já manifesta agora na infância, mas vai ser principalmente na velhice. Tem muitos filhos que estão esperando a fragilidade do pai ou a morte do pai para manifestar a tranqueira que ele é. Porque está lá dentro, está embutido lá dentro do coração e só não faz, só não se revela, só se não manifesta porque o pai ainda está ali firme e forte, tem força e sabe que a coisa não ficaria boa. Mas quando o pai envelhecer, já não tiver mais aquele vigor, não tiver mais aquela força, aí vai brotar, vai revelar, ele vai ser quem ele é. A velhice pode ser uma das melhores fases da vida. Cheio de cães, cheio de sabedoria, ladeado pelos filhos como flechas. Ah, que delícia! Eu fecho meus olhos e imagino isso. Mas ela pode ser uma desgraça. Abandonado, largado numa casa de repouso, sem receber visita, cagado, com outro trocando lá seus fraldões, e se nem sequer receber uma visita, porque você criou filhos ensimesmados, desafeiçoados, que não aprenderam a respeitar Deus, que não aprenderam a temer o Senhor e não aprenderam a te respeitar. Isso não é normal, não. Ah, não, mas não, isso não é normal, não, isso é errado. Está errado. Isso não é agradável a Deus, não. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do Senhor, o galardão do Senhor é o fruto do ventre. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas, por quê? Naquele tempo do Salmo 127, não tinha seguridade social, não tinha aposentadoria, não. Não tinha aposentadoria, não tinha plano de saúde, não tinha Bolsa Família, não tinha nenhuma seguridade social. A segurança dos pais eram os filhos. Por isso que bem-aventurado quem tinha filhos, porque estava seguro na velhice. Hoje os filhos, nós transferimos isso para o Estado. E tem filho, gente, que tem a ousadia de pegar a aposentadoria do pai. Em alguns países, como países da Europa, eu estudo, eu leio isso, eu estudei sobre isso, eu estudo sobre isso, cientificamente falando.
Muitos filhos hoje vivem às custas dos pais, velhos e aposentados. Consomem a aposentadoria dos pais, não trabalham e vivem da aposentadoria dos pais e da miséria dos pais. Deus tem isso para nós? Deus tem isso para algum pai que o serviu de todo o coração? Não. A Bíblia não diz, e eu já quebrei a cabeça, já pensei algumas vezes, gente, como é que pode? Um homem tão reto, tão puro diante de Deus e da nação, que não aceitou. Samuel era juiz. Samuel falava com os reis. Samuel falava com as autoridades. A sua palavra tinha autoridade e tinha peso. Samuel nunca aceitou um presente assim meio tortuoso para ficar preso, de rabo preso, com quem quer que seja. Não. No final da sua vida, ele chama a nação inteira e diz, olha, coloquem-se aqui diante de mim. Eu aceitei suborno de alguém? Eu me relacionei com alguém interessado em alguma coisa? Naquilo que trouxeram para que eu julgasse. Quando é que eu fui tortuoso, mentiroso, de meias palavras, de meias verdades? Quando é que eu aceitei um jumento sequer, qualquer coisa de alguém? Não. Ninguém pode me acusar de absolutamente nada. E por que seus filhos saem desse jeito? Por que os filhos adversativamente, porém, mas seus filhos não andaram pelos caminhos dele? Por quê? Antes se inclinaram à avareza. Viram, lá naquele texto que eu li para vocês, em 1 Reis, se vocês lerem lá depois, vai dizer que o Adonias percebeu a oportunidade, ele era oportunista. Os filhos de Samuel também foram oportunistas. Oportunistas. Isso sangra o meu coração. Talvez aqui é especulação minha, né? Samuel dedicou-se tanto ao reino, a cuidar do reino, dedicou-se tanto a cuidar dos negócios do reino, que se esqueceu de cuidar dos seus próprios filhos. Repreendeu Saul duramente, ensinou a palavra de Deus para Saul, que era rei, lidou com Davi, instruiu Davi, repreendeu Davi. Possivelmente se esqueceu dos seus próprios filhos, o que acontece com muitos pastores que cuidam tanto da igreja, da obra de Deus, das pessoas de Deus e esquece de cuidar dos seus próprios filhos. O fato é que Joel e Abias não seguiram o caminho do seu pai em retidão, em justiça, em temor ao Senhor. E agora nós vamos caminhando para o encerramento, abrir as nossas Bíblias lá, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos,
discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os... Opa! Como diz o português, alto lá, né? Respeita o pai, quando ele é corrigido. Quando ele é corrigido. Quando ele é reprovado. Davi, o Adonias fazia tudo e o seu pai não contrariava. Seu pai não o reprovava. Seu pai não o corrigia. E quando Davi ficou velho, enfraquecido, fragilizado, o Adonias não o respeitou. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Nós temos um respeito lá pela minha mãe, todos nós, os filhos, graças a Deus por isso. Os crentes e não crentes, nós temos um respeito pela velha que, 93 anos, ela fala, já não consegue mais se locomover, mas quando minha mãe fala, todo mundo se cala, todo mundo respeita. Por quê? Porque ela nos corrigiu. Minha mãe nos corrigiu com sabedoria, com dureza e principalmente com a própria vida. Ela podia nos corrigir porque ela tinha vida para corrigir. Ela tinha autoridade sobre nós porque era nossa mãe. Mas tinha um outro ponto muito importante. Minha mãe aquilo é a coisa divina. Minha mãe é analfabeta. Mas ela não tinha a carência que eu vejo em nós nos dias atuais. Os pais hoje têm uma carência doentia de ser amado pelos seus filhos. Projetam neles essa carência, sabe? É carência, gente. Isso é carência. Isso não é coisa saudável, não. A gente querer ser amado mais do que amar é carência. Se nós amássemos nossa mãe e amamos, graças a Deus, ótimo. Se não, para ela estava tudo bem. O papel dela ela estava cumprindo, que era pôr a gente na linha e criar pessoas retas e íntegras. E o resultado é que hoje nós amamos profundamente nossa mãe e respeitamos. Tem algumas histórias aqui, né, entre nós, e que são públicas e que me causam muita admiração. E eu gosto de ouvir histórias, né? Por isso que eu gosto muito do filme lá, o Forrest Gump, né, do Tom Hanks. Premiadíssimo filme, muitíssimo interessante. Contador de histórias, né? Mas eu vejo aqui entre nós filhos que foram corrigidos e às vezes duramente corrigidos, e às vezes até sofreram por causa disso. Eu vejo como eles aprenderam a cuidar dos seus pais.
E vejo filhos que foram muitíssimo bem criados, com todo o conforto, com todos os mimos, que não se importam com seus pais. É porque eles só aprenderam a receber. Eles não aprenderam a dar. Me permitam, né, sem nenhuma constrangimento e sem nenhuma exaltação também, eu vim para Anápolis com 14 anos de idade. Eu tinha que trabalhar, pagar meu aluguel, pagar minha comida, lavar minha roupa. Eu levantava 6 horas da manhã todos os dias, pegava a condução às 6h20 da manhã, trabalhava até às 6 horas da tarde, chegava em casa às 6h30, tomava banho, ia para a escola, voltava, fazia alguma coisa para comer, para levar para almoçar no dia seguinte. Trabalhava no sábado até meio-dia e ganhava um salário mínimo. Pagava aluguel, pagava comida, comprava minha roupa. Minha mãe nunca teve condição de vir de Abadiânia aqui em Anápolis para me visitar. O primeiro dinheirinho que eu fui ganhando e que eu fui ajuntando, a primeira coisa que eu fiz foi uma das maiores alegrias da minha vida. Foi comprar um fogão a gás para minha mãe. Se eu colocasse na balança o que ela tinha me dado e o que ela podia ter me dado ao longo da vida, ela me deu muito afeto, me deu muito amor, me deu muita correção, mas condições zero. Minha bicicleta foi eu que comprei, com o meu trabalho, meu relógio foi eu que comprei, os meus cadernos eu comprei, meus livros eu comprei, meu sapato eu comprei, minha calça eu comprei. Mas o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu não quis ele para mim, eu quis para minha mãe. Mas que lógica absurda é essa? Hoje os meninos ganham tudo, recebem tudo e não dão nada para os pais. Então, tem uma coisa errada nessa lógica nossa. Nós estamos errando. Nós estamos errando ao mimar os nossos filhos. Nós estamos errando na carência que nós temos de sermos amados por eles. Estamos criando seres desafeiçoados, que não têm afeição natural. Que o pai está igual Davi, doente, fragilizado, já não tem forças mais para trabalhar, e ele não está nem aí, ainda pega o dinheiro da aposentadoria do pai. Jesus amado. E a culpa é dele? Sim, mas principalmente do pai, que não soube criá-lo, que não soube educá-lo. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Estou falando aqui em nome do Senhor Jesus e com base na palavra de Jesus contra a cultura do nosso tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude. Vamos repensar os nossos caminhos. Vamos aprender com Deus como corrigir e criar os nossos filhos. Amém? Vocês recebem essa palavra de Deus nessa manhã? Vamos orar então, curva a sua cabeça. Eu queria que nós começássemos pedindo perdão a Deus naquilo que nós estragamos ou estamos estragando os nossos filhos. Primeira coisa, pedir perdão. Muitos aqui têm uma carência enorme de querer dar para os filhos aquilo que nunca receberam dos pais. E mal sabem que estão estragando, né? Senhor, homens como Davi, que nós, no bom sentido, nem chegamos aos seus pés.
Como é que eu ousaria me comparar com um homem como Samuel? Jamais, Senhor, teria essa petulância. Um homem de Deus da envergadura como Samuel. E olha o que aconteceu aos seus filhos, Senhor. Um homem de Deus da envergadura de Davi. Homem de Deus. Amado pelo Senhor. Quem ousaria questionar isso, Senhor? Mas olha o que aconteceu aos seus filhos. Incestuoso, usurpador, exaltado. Ah, Senhor, nos ajude. É um privilégio enorme gerar filhos, Senhor, ter filhos, filhas. Nada se compara a essa experiência bendita. E por isso, nessa manhã que nós celebramos o Dia dos Pais, queremos olhar para a Tua palavra, Senhor. Queremos olhar para o Senhor e nos prostrar diante de Ti. E suplicar, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Deus, dá-nos a sabedoria dos céus. Sabedoria, Deus, sabedoria. Entendimento da palavra do Senhor. Ah, somos falhos, Deus. Mas livra-nos do espírito dessa época, Senhor. Livra-nos do espírito dessa época, livra-nos do espírito desse mundo, Senhor, desse tempo presente. Não somos obrigados e nem conseguiremos acertar se tantos homens como esses que citamos erraram e falharam. Mas nós não podemos conformar, Deus, com o espírito dessa época, criar os nossos filhos de acordo com os princípios do mundo, de acordo com os valores do mundo. Obrigado pelos nossos filhos, Senhor. Obrigado pelos nossos pais. Obrigado pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Precisamos do Senhor. Que cada pai aqui nessa manhã seja visitado pelo Espírito do Senhor, no mais profundo do coração. E olhe para o Senhor, se arrependa, peça graça. Muda mentes e corações aqui nessa manhã, Senhor. Opera um milagre nas nossas vidas. Queremos sair daqui com a convicção plena de que sem o Senhor não podemos. Sem o Senhor jamais conseguiremos. Livra-nos da arrogância, livra-nos da soberba, da altivez, da exaltação, de achar que já sabemos, que somos melhores, que podemos. Não, livra-nos dessa exaltação. Dá-nos um coração humilde e dependente do Senhor. Livra-nos também, Senhor, das obras malignas de Satanás. Às vezes nos esquecemos desse poder maléfico que vem para matar, para roubar, para destruir. Nos ajude, guarda-nos. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos lares, guarda os nossos pais. É a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém?